A paz do Senhor, meus irmãos. É uma honra mais uma vez estar aqui ministrando a palavra do Senhor. E dessa vez nós vamos falar dessa revista aqui, da carta de Paulo aos Coríntios. Estamos estudando hoje a lição de número 8, cujo título é Culto Cristão e Ceia do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos então fazer essa leitura? Diz assim a palavra do Senhor: Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. De fato, eu vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça sem véu, desonra a sua própria cabeça, porque é como se tivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso o tosquiar-se ou rapar-se, cumpre-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Porque, como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Julgai entre vós mesmos: é próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Ou não vos ensina a própria natureza ser desonroso para o homem usar cabelo comprido? E que, tratando-se da mulher, é para ela uma glória? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Porque, semelhantemente, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados.
Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai um pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Por quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Amém. Amém. Nós vamos abordar duas questões importantes: o uso do véu para as mulheres e o significado da ceia do Senhor. O capítulo inicia com Paulo dizendo: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Só com esse versículo eu já poderia parar por aqui, né, meus irmãos? Se nós formos imitadores de Paulo, ou melhor, se nós formos imitadores de Jesus, nós não vamos nos portar escandalosamente na igreja. Nós não vamos causar divisão entre as pessoas. Nós vamos respeitar e ajudar os mais fracos. Nós não vamos tratar as pessoas com indiferença ou como se elas fossem inferiores a nós. Nós não vamos lembrar o pecado e apontar na cara da pessoa o que ela fez no passado, condenando pelo que ela fez. Se Jesus estivesse no seu lugar, ele faria aquilo que você faz? Ele trataria as pessoas da forma como você trata? Efésios 5 diz: e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo. Mais um pouquinho adiante ele fala: assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas a seus maridos. E fala para os homens também: vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por elas. A carta de Pedro, 1 Pedro, vai dizer: assim como Cristo sofreu no corpo, vocês também devem estar prontos, como ele estava, para sofrer. Tudo isso por quê, meus irmãos? Por amor. Por amor à igreja. Por amor ao próximo. Por amor. Temos que ser imitadores de Cristo por amor a ele. Temos que tratar o nosso próximo como a nós mesmos por amor a ele. É isso que está faltando no mundo de hoje, amor. E é isso que falta também em muitas igrejas. Pessoas imitadoras de Cristo. Bom, mas primeiro vamos analisar aqui a situação da igreja de Corinto, né? Corinto é uma cidade na Grécia. Então, Corinto é uma cidade na Grécia muito importante, meus irmãos. Importante por quê? Importante por causa do comércio, do porto, muito influenciada pela cultura pagã. Era uma cidade com corrupção, com idolatria e principalmente imoralidade sexual gravíssima. E Paulo toma o cuidado de orientar para que a forma de vestir das pessoas não piorasse esse problema. Na lição, o comentarista diz que na Grécia as roupas dos homens e das mulheres eram muito parecidas, exceto pela cobertura da cabeça. Homens não usavam véu, mas as mulheres dignas, honradas, essas usavam o véu quando estavam em público. Já as prostitutas e as profetisas pagãs não usavam. As prostitutas e as esposas pegas em adultério tinham inclusive o cabelo cortado. As judias, donzelas, solteiras, tinham seus cabelos compridos e as casadas honradas tinham seus cabelos protegidos pelo véu. Eu lembrei também de uma coisa. Na cultura judaica, o véu protegia o que era santificado. O véu entre o santo lugar e o santo dos santos, no tabernáculo. O véu que protegia a arca da aliança. O véu da noiva mencionada em Cantares.
Mas o que estava acontecendo aqui em Corinto? Quando Paulo estabelece a igreja em Corinto e o evangelho vem trazer uma nova aliança, vem trazer liberdade aos cativos, as mulheres ali interpretam essa liberdade de uma forma muito equivocada. As judias que sempre cobriam a sua cabeça durante o culto, então resolvem ali abrir completamente mão disso e abolir o uso do véu. E isso começou a trazer escândalo e desordem ao culto. Como nós já vimos no início da revista, quando Paulo estava em Éfeso, ele resolve escrever as cartas aos coríntios para esclarecer as dúvidas dos crentes daquela igreja e também arrumar a casa que estava meio tumultuada com essa questão, várias questões na verdade, né? Mas inclusive também essa questão do véu, né? Mas principalmente Paulo estava preocupado com a reverência na adoração durante o culto. Paulo não queria ver as crentes sendo comparadas a mulheres de moral duvidosa e nem suscitando escândalo dentro da igreja, não. E mais além, tá? Paulo estava ensinando sobre a unidade da igreja, sobre decência na adoração, sobre respeito ao cônjuge. Além disso, a cultura da época era de que a mulher era um ser inferior, não gozava de determinados direitos. Aliás, ao longo da história, né, dos séculos, em várias sociedades, era isso que a mulher representava, um ser inferior. Aqui no Brasil, por exemplo, o voto foi conquistado somente em 1932. Antes disso, algumas mulheres tinham até conseguido votar, mas somente em 1932 o Código Eleitoral permitiu esse direito às brasileiras. Sabe por quê? Porque antes elas eram tidas como pessoas inferiores que não saberiam escolher o chefe da nação. Bom, mas voltando a Corinto, Paulo fala do casal em que o homem não precisa cobrir a cabeça, né? Porque ele não veio da mulher. A mulher, por exemplo, ela veio do homem, na verdade, né? Então ele não está aqui dizendo que a mulher é inferior ao homem. Até porque ele mesmo deixa claro lá em Gálatas capítulo 3, 28, que para Deus todos nós somos iguais, né? Gálatas capítulo 3, versículo 26 aqui. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Não é uma questão de superioridade ou inferioridade. É uma questão de distinção apresentada desde lá da criação. Deus é o autor do universo. Deus criou o homem e o homem, do homem, Deus criou o quê? A mulher. Ponto. A mulher é a glória do homem e o homem é a glória de Deus. Cristo é a cabeça de todo o homem e o homem a cabeça da mulher. E Deus a cabeça de Cristo. Isso é uma questão de unidade, não de superioridade. E como já vimos em Gálatas, homem e mulher são iguais perante Deus, merecedores da mesma graça que nos foi dada através de Cristo. Jesus veio para todos. A mulher ser submissa ao marido não lhe confere grau de inferioridade por Deus, mas estabelece uma relação de respeito e honra entre os dois. Aí Paulo vai dizer: no Senhor, todavia, a mulher não é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Isso aí é a versão NVI, né? E Deus ama tanto a mulher que 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7,
vem dizer para os maridos: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente com ela herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Eu tenho um amigo pastor que, quando pregou sobre esse versículo, ele virou para a igreja e falou assim: meus irmãos, nessa hora, Deus não é pai não, Deus é sogro. Olha só, meu irmão, cuida bem da sua esposa, porque senão Deus não vai nem ouvir sua oração, ela não vai nem chegar lá no céu, vai ser interrompida. Então é isso. Espero que você tenha entendido porque Paulo adverte a mulher a usar o véu naquela época, naquele contexto cultural. Em resumo, mulher, não cause escândalo. Porte-se com decência na casa de Deus. Nos dias de hoje, Paulo advertiria o quê? Certas roupas causam escândalo. Mulher, cuidado. Certos atos causam escândalo. Cuidado. Certas línguas causam escândalo. Cuidado. Mais adiante, agora vamos falar sobre a ceia do Senhor. Meus irmãos, para mim é a celebração mais importante para a minha vida. É a ceia do Senhor. Eu vou contar uma coisa para vocês. É uma coisa minha, tá? Eu faço todo sábado anterior ao domingo de Santa Ceia, eu dou uma faxina na minha casa, mas aquela faxina. E tiro tudo que é para jogar fora, eu jogo, deixo tudo muito limpo. Por quê? Porque durante a ceia, eu gosto de, no momento da Santa Ceia, eu me concentrar e pedir a Deus para limpar a minha vida, desde a minha casa física até essa casa aqui, que é templo do Espírito Santo. Então, por isso que eu gosto de dar essa faxina. Mas isso é uma coisa minha, tá? E eu me sinto bem por isso. E quando acaba a ceia, eu tô tão mais leve, tão mais, sabe, feliz. Eu gosto muito da ceia. E aqui na nossa revista, ele tá falando aqui que no tópico 1, que a ceia é uma ordenança. 1 Coríntios, capítulo 11, 25, diz assim: da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Façam isto. É uma ordem. Uma ordem. Façam isto sempre que beberem em memória de mim. E para que ele deu essa ordem? Porque é um memorial. É para nós lembrarmos e anunciarmos a morte do Senhor até que ele retorne. E é também um momento de comunhão entre os irmãos. É tão bom, né? Quando numa casa, uma família se reúne ao redor da mesa com aquela alegria, aquela comunhão, não é mesmo? Da mesma forma, Deus deve ficar muito contente ao ver seus filhos ceando juntos e com ele ali presente. Lucas capítulo 24 fala que depois da morte do Senhor Jesus, os discípulos ficaram desolados. E tinham 2 discípulos indo pelo caminho de Emaús que estavam conversando sobre isso. E como eles estavam muito tristes, muito angustiados, a Bíblia diz que os seus olhos estavam como que impedidos de reconhecer a Jesus. Jesus ressurreto estava ali com eles,
mas eles não enxergaram. A falta de fé cega as pessoas. E aí eles convidaram aquele homem que era Jesus, mas eles então não sabiam que era o próprio Jesus que estavam ali com eles. Eles o convidam para cear, para jantar. A Bíblia diz que quando eles estavam à mesa, então seus olhos foram abertos. Mesa é lugar de comunhão. Você só vai enxergar Jesus se tiver comunhão com Ele. Você só vai ter comunhão com Jesus se sentar-se à mesa e cear com Ele. Se você está fora da igreja e está lá fora só se lamentando e está escutando esse vídeo agora, deixa eu dizer uma coisa. Não adianta ficar se lamentando com o que está acontecendo com você, com a vida, com o mundo. Se você está fora da igreja, você não tem comunhão com Ele. Volte. Volte porque Ele tem uma mesa preparada para você. E você que está na igreja, se você está dentro da casa do Senhor, do templo, mas está apenas cumprindo circunstâncias, eu preciso ir na igreja para encontrar fulano. Eu tô indo na igreja só porque minha mãe fala, porque senão ela vai ficar no meu ouvido reclamando. Eu vou para a igreja porque em casa não dá para ficar, que é muita briga, muita molação. A igreja virou uma mera circunstância para você? Será que a comunhão existe aí? Mas se você está indo para a igreja porque você quer encontrar com o seu Deus, você quer adorar o seu Senhor, então você vai ter a comunhão que você espera com Ele. Para ter comunhão, tem que participar do pão, tem que dividir com Jesus a sua vida, tem que se alimentar daquilo que Ele oferece, tem que beber do mesmo cálice, ter o sangue de Jesus sobre você e em você correndo nas suas veias. Mas voltando aqui na lição, vamos lá. O pão e o vinho são elementos da ceia do Senhor. Mas preste atenção. Nós, evangélicos, não tratamos esses elementos como transubstanciação. Ou seja, o pão e o vinho representam o corpo e o sangue do Senhor. Mas eles não assumem a forma do corpo e o sangue real do Senhor, como crê uma outra religião cristã. Para nós evangélicos é apenas um simbolismo. Então, você não precisa ter medo de mastigar o pão. Não vou mastigar o pão porque é o corpo de Jesus? Não, pode mastigar. Representa o corpo, sim, mas não é literalmente o corpo. Jesus não vai se transformar em pão para você naquele momento ali, para você comer ele, não. O que ele quer é que você lembre que o corpo dele foi dado ao mundo para o perdão dos seus pecados e para que tenhamos a certeza de vida eterna ao aceitá-lo como nosso Salvador e vivermos conforme os seus mandamentos, como imitadores de Cristo. Lembra? No momento da ceia, cada um deve examinar a si mesmo. E assim coma desse pão e beba o seu cálice. Não é momento de examinar a vida dos outros. Aliás, em momento algum, tá? Momento nenhum é momento de você analisar a vida dos outros, não. Mas ali, principalmente, não é lugar. Você não pode olhar para o lado e ver fulano e pensar: olha que cara de pau, ficou a noite toda vendo filme pornográfico e agora tá aqui, tomando a ceia. Isso não é problema seu. Fulaninha foi pro motel ontem com o namorado e agora tá aqui tomando ceia com a maior cara de santa. Que absurdo! Isso não é problema seu. A Bíblia não diz para ninguém olhar a vida dos outros. Ela fala para examinarmos a nós
mesmos. Deixa fulano para lá, deixa cicrano para lá. Eles são tão pecadores quanto vocês. Não existe pecadinho nem pecadão, não é verdade? Pecado é um só. E todos nós pecamos todos os dias. Vá tomar conta da sua própria vida, dos seus pecados. Vá pedir perdão. Vá orar a Deus. Vá falar com Ele. Naquele momento da Santa Ceia ali, é momento de você refletir com Deus, você e Deus. Então, deixa eles para lá. Porque o que come, bebe indignamente, come, bebe para a sua própria condenação. Não é você quem tem que julgar o que eles fazem. Isso é um assunto entre a pessoa e Deus. Quando você julga, você deixa de agir sendo usado por Deus e passa a agir sendo usado pelo acusador. Porque quem é que fica acusando? Não é o maligno? Então, deixa o povo para lá. Momento de ceia é momento de você refletir sobre a sua vida. Aqui na lição diz assim, ó. A ceia é destinada aos que creem em Jesus e querem celebrar a memória da sua morte e ressurreição e anunciar a sua vinda. É por este motivo que na maioria das igrejas, para cear, a pessoa precisa ser batizada em águas e estar em comunhão com a igreja. Lembra o versículo da Bíblia? Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Breve o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. Aleluia! Quando ele vir, ele quer encontrar a sua noiva. Mas enquanto ele não vem, siga imitando os passos dele. Pergunte-se o tempo todo, será que Jesus faria isso? Será que ele veria isso? Será que ele falaria isso? Se alguém fez algo errado, será que você pode ajudar essa pessoa? E se você fez algo errado, peça perdão. A Bíblia diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Confesse os seus pecados a Deus, receba o perdão e viva em paz. Siga fazendo o que é certo, pregando a palavra, sendo testemunho vivo do amor, da graça e da misericórdia desse Deus maravilhoso que é o nosso Deus, o único poderoso Rei de Israel e das nossas vidas. Que Deus te abençoe. E se você gostou dessa aula, deixa um joinha aí e o seu comentário para a edificação de vidas. Fica na paz.